Deixa agora eu compartilhar um pouquinho dessa loucura de que eu não queria fazer graduação, sobre minha vinda para a escola de missões, como surgiu a escola, como surgiu o Japão nessa história toda. Vamos contar aqui um pouquinho enquanto eu estou me ajeitando para ir para a aula de missões. Já iniciei falando que eu não queria ir para a graduação, não queria fazer faculdade, quando eu descobri que eu tinha chamado missionário. Isso foi lá em 2017, por aí. Descobri que eu tinha chamado missionário, na época, né, imatura, sem conhecimento, não entendia nada de missões, não entendia nada de vida missionária. A gata só queria o quê? Só queria se dedicar a missões. Então, fazer faculdade pra quê? Só vai me atrasar. Coitada. Aí, durante 2017, a minha ideia mudou um pouquinho. Tudo bem, vou fazer graduação. Na época, minha mãe me influenciava muito a trabalhar com marketing digital, em 2018 também. E aí foi quando eu comecei com um canal de inglês, que hoje é o OC Idiomas. Segue lá, se inscreve lá. Sendo que aí eu sempre ficava, o tempo de escola eu ficava, o que é que eu vou fazer na universidade? Que curso eu vou fazer? Eu parava, olhava, não encontrava alguma coisa que eu quisesse fazer. Eu já tinha passado por tudo, medicina veterinária, até mesmo cinema, minha gente, eu já tinha cogitado. Jornalismo, enfim. Já tinha pensado em tudo, menos ser professora. E aí, beleza, né? Os anos se passaram. Em 2017 e 2018 eu cursei o Rema com meu pai e minha irmã. Em 2019 eu fiz a escola de ministros em Maceió, Alagoas. E aí tudo bem. E aí fiz o Enem em 2019. Tinha botado jornalismo pra fazer em Maceió, sendo que acabei mudando lá no último dia, acabei mudando e botando letras em inglês. Porque afinal eu já tava com um canal de inglês, vou botar letras em inglês. Lembrando, eu não queria ser professora. E aí segue, né, a vida missionária. Esse desejo, né, queimando por missões. E aí é interessante porque quando eu tava em 2019 fazendo a escola de ministros, eu queria, era o meu desejo. Só terminei o Rema em 2018. Fiz ministros em 2019. Olha como ia ser massa fazer missões em 2020. Fiquei com aquele dentro de mim, não expressei nada. Eu dou graças a Deus que eu não fiz missões em 2020. Por quê? Pandemia. As aulas ficaram um bom tempo online. Só depois foi semipresencial e tal, essas coisas. E aí eu queria fazer, era um curso que eu, desde quando eu descobri lá em 2017, 2018, eu queria fazer presencial, não queria fazer online, então tudo bem. Nesse período de pandemia do Covid-19, em 2020, meu pastor da minha igreja, de Arapiraca, ele fez uma live. Ele começou a fazer várias lives no ginásio, foi comum na época, né? E aí, ele fez uma live com o missionário pastor Fred Cardoso, que na época estava morando na Suíça, hoje ele está em Portugal, parece. E aí, ele falou da importância de ter um trabalho, de ter uma graduação, porque foi o trabalho, foi a graduação que abriu as portas, né, para ele ir para a Suíça e fazer um trabalho lá, missionário. E aí foi quando eu entendi, poxa vida, é mesmo, eu preciso de uma graduação. Querendo ou não, eu vou cursar. Gente, foi tão difícil. Eu ia assim, a pulso pra universidade, sabe? E pra variar, as matérias que eu queria, não eram lá pro final do curso, tinha falta de professora na universidade estadual. E, enfim, muitas coisas precárias e tudo bem, né? Não foi lá essas mil maravilhas na minha graduação. Mas aí, quando eu olho hoje, eu penso, a vida é assim, né? A vida adulta é assim. A gente não vai fazer só o que a gente gosta. A gente precisa fazer as coisas que a gente também não gosta. E tudo bem, né? Fiz a graduação, mesmo com aquilo. Não queria, mas sabendo que é importante para o missionário ter uma graduação, né? É importante eu ter uma formação, porque o meu trabalho pode abrir portas para o campo missionário, tudo bem. Sendo que aí eu comecei a ensinar, né? Enquanto eu tava na graduação, comecei a ensinar em escola particular. E assim, foi uma experiência interessante, né? Foi uma experiência interessante, sendo que eu fiquei, cara, essa vida não é pra mim. Não é pra mim ficar dentro de uma escola. Essa não é a vida pra mim, sabe? O meu lugar é no campo, é nas nações. Eu não consegui entender na totalidade,
né? Muito. Não digo que entendo hoje na totalidade, porque eu sei que ainda vou descobrir muito mais coisas relacionadas à minha formação com o chamado missionário. Mas eu não conseguia entender, assim, muito como isso podia lidar. E aí a gente vai voltar agora pra live de 2020, porque nessa live, durante esse tempo da pandemia, eu comecei a acompanhar muitos missionários, foi aí onde eu descobri, acompanhei muitos missionários, e um deles foi o Verbo da Vida Tóquio, né, com o pastor Jeff PHB. E aí lá nessa live, lembrando, eu já tinha o canal de inglês, no Instagram postava uns materiais também de inglês, enfim. Acompanhava e o pastor Jeff percebeu, né, uma pessoa sempre interagindo, que tinha uma pessoa lá, crente da igreja, que se identificava com o chamado missionário e que era professora de inglês. E aí ele estava assistindo essa live, não sei porquê, mas ele estava assistindo essa live que o meu pastor de Arapiraca estava fazendo com o pastor Fred, na Suíça na época. E ele falou: Ingrid, venha ensinar inglês aqui no Japão. Aí eu, na época, muito imatura, não diria imatura nesse contexto, mas diria muito empolgada. Eu vou, se meu pastor me liberar, eu vou. Beleza. Ficou nessa. Em resumo da história, em 2023, de 2020 até 2023, minha mãe ficava: e aí, filha, só viagem pro Japão? No início eu não ficava: meu Deus, essa mulher tá falando sério mesmo? Não, sério. Eu tinha soltado assim, como uma resenha só, esse negócio tá falando sério. Em 2023, fui pro Japão. Foi a melhor experiência da minha vida. Meu Deus, eu estava assim, uau! Foi a melhor coisa que podia ter acontecido pra mim naquela época, com aquilo que eu tava passando, tava enfrentando. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido pra mim, ter passado aquelas 3 semanas em Tóquio. Fui lá, servi bem muito a igreja, pastor Jeff, Gabi, a Sas, que na época o Iori ainda não tinha nascido, enfim. Utilizei a minha profissão, né, de letras em inglês lá. Eles têm conversações de inglês como forma de atrair japoneses para a igreja, essas coisas todas. Desde então, quando eu fui para Tóquio, eu voltei na certeza de que eu iria terminar a graduação. Eu terminei em 2024, só esse ano, em 2025, que só falta apresentar o TCC. E aí eu voltei com essa convicção: vou voltar pro Brasil, vou terminar a graduação, depois vou fazer a escola de missões e depois eu retorno pro Japão. Sendo que desde quando eu descobri chamado missionário, eu nunca me identifiquei com uma nação, né? Eu acho que eu já falei isso aqui em vídeos anteriores. Eu nunca me identifiquei com uma nação para morar o restante do tempo, para passar minha vida em uma só nação, né? Eu tenho nações no coração, me identifico com o chamado missionário de suporte, enfim. E aí, mas mesmo que a pessoa não tenha uma nação no coração, precisa começar de algum canto, né? E esse canto vem a ser o Japão, até o presente momento, né? Então, e aí, é isso. É uma grande conexão de escola de missões, Japão e não querer fazer graduação. Hoje, cursando a escola de missões, tendo passado por algumas atividades, tendo tido alguns encontros missionários, vendo a realidade de alguns missionários no campo, e realmente assim, o inglês ele é necessário para os dias atuais, porque é o idioma global do momento, né? Para onde você vai, você precisa ter no mínimo inglês. No Japão eu consegui sobreviver com o inglês, mas ainda foi um pouquinho complicado, mas deu para sobreviver. E hoje eu entendo com mais um pouco de clareza, porque eu acredito mesmo que eu ainda vou no futuro me dirá com mais clareza a importância da minha graduação para missões. Eu sei que eu posso acessar países, entrar em países como professora de inglês e servir em missões naquela nação, principalmente em países de acesso criativo. Eu sei que eu posso ajudar, por exemplo, ONGs com crianças, com projetos sociais, ensinando inglês para crianças, né? Usar mesmo como em Tóquio, por exemplo, o inglês como estratégia evangelística. É um mar, né? De possibilidades. Auxiliar missionários em preparação, ou então missionários que já estão no campo e precisam de idioma, enfim. Mas assim, eu tenho entendido cada vez mais aqui na escola de missões o motivo real de eu ter feito essa bendita graduação. Mesmo eu não tendo
coisa que eu não quisesse fazer, né? Mas é sobre isso. Ter feito a universidade me ensinou que, o missionário, ele precisa sim ter uma capacitação. Ele precisa sim ter uma forma de sustento, né, no campo. Ele precisa ter um bom currículo, ter algo para oferecer para a nação que ele está indo. 2, que a universidade me ensinou que eu não vou fazer só o que eu quero na vida. E eu vou ter que passar por coisas que eu não gosto e é sobre isso. É isso, gente. Estava querendo compartilhar um tempinho com vocês. Não foi nada assim, uau! Deus me disse num sonho que eu ia pro Japão. Deus me revelou, sei lá o que. Não! Foi através de uma live, de um convite super informal. Eu fui e voltei, mesmo com meu coração estando naquela nação. Então, pra você ver que missões não é algo super, hiper, mega mirabolante, espetacular. Missões, sabe? É fácil, é simples. Não precisa ser nada difícil. É só você dar o seu sim. E é sobre isso.